Olá, e agora damos início ao nosso módulo sobre parâmetros que a gente vai utilizar nessa máquina. Então, lembra que eu falei para vocês que eu não quero que vocês saiam daqui desse curso fazendo receita de bolo, copia e cola ou guia rápido, né? Guia prático. Óbvio que eu vou deixar sim algumas dicas de parâmetros que eu costumo usar, mas eu quero que vocês consigam entender o que cada parâmetro dessa máquina é para vocês conseguirem personalizar para o paciente de vocês. Então, as máquinas em gerais, elas têm três tipos de parâmetros que a gente vai conseguir mudar, tá? Que é a potência, a duração de pulso e a energia, que é medida em joules, né? O acúmulo de energia que a gente vai ter por região. Então, falando um pouquinho sobre potência, potência a gente vai ver ali no aparelho, para a hora que a gente for manusear, ela sempre vai ser medida em watts, tá? É o calor gerado naquela região, né? Então, quanto de watts que a gente vai colocar por região. Mas o mais importante que isso, né, todo laser, não só o endolaser, o mais importante de parâmetros é a nossa duração de pulso. O que é a duração de pulso? Geralmente ela é medida em milissegundos, ela sempre vai estar em outras máquinas aí que vocês pegarem em ms. Nesse caso aqui do endolaser, a gente vai ver que ela vai estar de uma forma diferente, mas também é muito importante na nossa realização do procedimento que a gente for escolher. Duração de pulso é o tempo que o pulso que eu escolhi, que aquele watt lá, que aquela potência que eu coloquei, né, que aquele calor que eu coloquei, é o tempo que ele vai demorar para ele sair pela fibra óptica ali ou pela lente de qualquer outro laser. Então, quanto mais tempo eu ficar em exposição, se eu tiver uma energia muito alta e muito tempo em exposição daquele laser fazendo a exposição, mais risco de queimaduras e complicações eu vou ter. Então, quanto maior a nossa duração de pulso, maior o aquecimento tecidual também, maior o risco da gente causar carbonização da epiderme e queimadura visível sobre a pele. Então, se eu tenho durações de pulsos maiores, eu tenho que compensar em usar uma energia, uma potência menor, tá? Então, sempre a potência com a duração de pulso, elas vão estar, enquanto uma está maior, a outra vai ter que estar menor, vão estar ao contrário, opostas, tá? Em outros aparelhos, às vezes, que vocês já manuseiam, vocês vão ver que a duração de pulso em um laser que eu saio da epiderme, né, para entrar até onde eu quero entrar, ela vai ser o conceito dela vai ser um pouco diferente, porque quanto mais tempo eu fico com um laser que está saindo aqui de fora da pele até ele entrar na nossa camadinha que a gente quer, quanto mais tempo ele demora para entrar, ele vai entrando mais lento. Isso vai proteger mais a nossa epiderme, entre aspas. Quando eu estou com o endolaser, eu tenho que lembrar que eu já estou dentro do tecido. Então, eu colocar uma duração de pulso muito longa, eu já estou lá dentro do tecido, eu não tenho mais que proteger aquela epiderme, e aí eu vou estar descendo e fazendo, ou subindo, né? E fazendo os tecidos adjacentes ali com uma duração muito longa de calor, e aí sim eu vou ter problemas no endolaser. Então, quando a gente pensa em outros aparelhos, a gente pensa em durações de pulsos maiores, mais seguras para queimaduras. E quando a gente pensa em endolaser, a gente pensa nessa duração de pulso maior, esse tempo que esse laser vai estar sendo exposto, né, esse calor que vai estar sendo exposto, ele acaba trazendo mais complicações e não sendo mais seguro, tá? Então, posso sim trabalhar com durações de pulsos maiores, desde que eu compense lá na potência e coloque esse calor menor. E aí, essa duração de pulso, a gente não vai ver ela escrita ali em ms, milissegundos, em números, para a gente mudar. Nós vamos ver ela escrita em modo contínuo ou modo pulsado. Quando a gente coloca em modo contínuo, a maioria dos aparelhos ali, ele vai te travar e aí você já não consegue mais mudar muita coisa. E aí todo o meu tempo de exposição que eu estiver acionando ali o pedal do laser, que eu estiver acionando o laser, ele vai estar saindo o pulso sem dar descanso para aquela pele. Quando eu coloco em modo pulsado, como a gente vê aqui no gráfico, eu vou dando descansos. Então, o meu laser sai numa duração de pulso, que geralmente a gente usa ali 1 segundo, né? Que a gente programa no aparelho, e ele dá um descanso ali, né? Ele tem um tempo off de meio segundo. Então, ele não fica o tempo inteiro com essa energia, com esse calor entrando, ele tem aquele tempo de descanso. Então, a minha metodologia de trabalhar, vocês vão ver que eu trabalho com metodologias que dá muito resultado no paciente, sim, mas que a gente tira muito o risco, né, do paciente. Minha experiência com laser aí é muito grande, há muito tempo trabalho com laser e as complicações a laser, seja qual ele for,
por esses erros de parâmetros, trazem problemas muito sérios para o paciente, não é brincadeira. Então, eu sempre opto por trabalhar em modos mais seguros e por isso eu prefiro trabalhar por modos pulsados, que eu vou dando esse tempo de descanso entre essa duração desse pulso que está saindo por ali. Quando a gente aperta no modo pulsado em alguns aparelhos, ele vai te dar a opção de você escolher tempo on e tempo off, tá? Então, o tempo on, quando a gente usa ali 75 de tempo on no aparelho, a gente está relacionando ali que a gente está 1 segundo entregando energia com o aparelho ligado, e a gente pode usar tempo off de 25 a 50, que a gente vai estar ali meio segundo parado, né? Sem o laser sair. Isso é o aparelho mesmo que vai, não é sua mão, é o próprio aparelho que vai fazendo esses cálculos. Então, energias até 1 segundo, duração de pulso até 1 segundo, elas são seguras. Aparelhos que têm essa energia, essa duração de pulso maiores, ou que a gente coloca maior lá, ela já não torna-se assim tão segura. E aí, se você optar por usar, você usa, mas com energias, com potências ali, com watts, com calor gerado menor. E aí a gente tem a energia. A energia, ela é medida em joules, tá? Então, lá nos aparelhos, a gente vê que a energia, sempre que a gente programa ali o watts que a gente vai usar, o calor que a gente está preparando para aquela pele, o modo que a gente está preparando, se eu vou usar pulsado, se eu vou usar contínuo, eu também tenho ali do ladinho uma energia que é medida em joules, e essa energia ela só vai começar a ser contabilizada, geralmente ela vai estar zerada, ela só vai começar a ser contabilizada a partir do momento que eu inicio o procedimento. Então, é o tanto de acúmulo de energia, o tanto de joules que eu vou conseguir fazer naquela área. Alguns autores, né, mostram pra gente, quando a gente faz o leque, né, os desenhos de leque, para a gente poder fazer aquela área, alguns autores contam por passadas. Ah, então eu vou dar 5 passadas com endolaser por leque e tá o suficiente. Só que a gente tem que pensar que cada mão de um aplicador para o outro ela é diferente. Então, às vezes, as minhas 5 passadas, né, a minha passada ela é mais lenta, e se eu estou indo mais lento, eu estou acumulando mais energia, e a gente vê isso muito nítido ali no aparelho, porque a energia ela vai subindo, esse acúmulo de joule, e eu posso pegar um profissional que está com a mão mais rápida, passando por ali, o acúmulo de energia dele vai ser menor. Então, muitas vezes fala, eu usei o mesmo watt, a mesma potência, mesmo calor, mesma duração de pulso, mesmo aparelho, tive menos resultado do que com outro profissional. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que vocês vão delimitar isso em acúmulo de energia e não em número de passadas, tá? Porque dependendo, às vezes até nossa própria mão, né? Em um lado eu sou mais rápido, do outro lado eu sou mais devagar. Então, o ser humano ele não consegue fazer esse cálculo corretamente de todas as passadas iguaizinhas em todas as regiões. Por isso que a gente contando, o aparelho já dá essa contagem de acúmulo de energia, é muito mais fácil do que a gente pensar em passadas, tá? E aí aqui, quanto maior a energia do tecido, né, maior a largura da área de coagulação. Então, quanto mais energia eu concentrar naquela área que eu estou trabalhando, maior a largura, a área de coagulação também que eu causo naquele tecido. Maior energia, maior tempo de recuperação. Então, dependendo quanto você acumulou de energia ali naquela região, independente se você está no modo pulsado, o watts que você está, lembra, sempre que a gente for em modo pulsado, como o aparelho ele vai dando esses descansos, então para a gente ter esse acúmulo de energia aqui total, eu vou demorar mais tempo no meu procedimento para chegar no acúmulo de energia que eu quero do que se eu tivesse no modo contínuo. Esse acúmulo de energia ele ia ser bem mais rápido, tá? Bem maior, porque aí o meu tempo de aplicação ali, o acúmulo que eu estaria jogando de energia. E quanto menos potência, lá na potência, o calor que eu gero, que é os watts, então se eu coloco 4 watts, eu vou demorar muito mais tempo para acumular 1000 joules, que seria o que eu queria acumular em certa região, do que se eu colocar 8 watts, eu vou ser mais rápida para acumular aqueles 1000 joules. Porém, eu estou tratando o paciente também de forma segura, mesmo demorando um pouco a mais no procedimento daquele paciente. E quanto mais energia eu acumular naquela região, então se eu acumulo 1000, 1500, 2000, lógico que o paciente que eu acumulei 2000, ele vai ter, o tempo de recuperação dele ali vai ser bem maior do que o paciente que eu acumulei menos. Mas também a gente não pode não acumular a energia ideal na região e você também não trazer resultado para o seu paciente. Então a gente tem sim os acúmulos de energias que são seguros por região, mas a gente também vai sempre analisando
a questão do paciente, de como está sendo a reação. Na prática, a gente vai ver muito isso. Então, se eu programei que naquela pele eu vou acumular 1.500 joules naquela determinada área, mas conforme eu estou fazendo o procedimento, eu estou vendo que o paciente está ficando muito avermelhado, que a minha temperatura superficial ali, que eu estou medindo com o termômetro, está subindo ali a 40 graus, é óbvio que eu vou parar esse acúmulo de energia antes, porque para aquele paciente, aquele acúmulo já foi, por mais que eu calculei, aquele acúmulo já foi suficiente. E o meu modo de trabalhar, e aqui eu trago esse slide para vocês, né, que o propósito da terapia, ele é um aquecimento terapêutico para estimular colágeno do tipo 1 e não causar cicatrizes fibrosas, né, fibróticas e nem intradérmicas. Então, o propósito do endolaser para a gente usar hoje em consultório, para a gente ter os benefícios, né, poder usufruir de todos os benefícios dele, não é a gente causar cicatriz no paciente, causar fibrose, causar seroma, causar as complicações que a gente vê chegar ali, queimaduras, que a gente vê chegar muito. Como eu dou aula, eu pego muita intercorrência, né? Que as pessoas me mandam, né? Que fizeram cursos aí, às vezes, e não tem essa noção do que é cada parâmetro, seguiu ali aquela receita de bolo para o paciente e acaba tendo várias complicações. Então, o propósito da terapia não é esse, é a gente ter um resultado legal no paciente, mas de modo seguro para o paciente também. Não é a gente ter um pós-operatório nesse paciente. Senão ele teria ido para uma cirurgia, ele não teria procurado o consultório, né, para esse estímulo de colágeno, ou até mesmo se a gente for fazer para gordura. Aqui eu trago alguns requisitos para a gente definir os parâmetros desse laser. Então, o primeiro requisito muito importante é a espessura da pele. Então, lembra lá desde da escolha da fibra, né, do calibre da fibra, que a gente vai escolher pela espessura da pele. Então, se a espessura for mais fina, né, pálpebra, por exemplo, eu tenho que ir numa fibra de calibre menor, mas eu também tenho que ir numa energia menor. Então, eu vou acumular menos energia, eu vou colocar menos calor naquela região também, se ela for mais fina, diferente de uma pele mais espessa. A profundidade de ablação que a gente está trabalhando, então o endolaser, falando um pouquinho aqui de Ultraformer, também é muito conhecido, né? E a gente vai ter algumas semelhanças, e até pessoas às vezes perguntam para mim, você troca o Ultraformer pelo endolaser? Depois, mais para frente eu vou explicar isso para vocês, mas o Ultraformer, a gente consegue escolher ali as ponteiras, a profundidade que eu estou trabalhando, qual camada eu estou trabalhando do tecido, de acordo com as ponteiras. Então, eu pego uma ponteira de 4,5 milímetros, eu sei que eu estou indo a 4,5 milímetros. Quando a gente trabalha com endolaser, essa profundidade que a gente vai colocar essa fibra vai depender muito do aplicador, muito do profissional. Então, ele tem que estar exatamente na profundidade correta para ele trabalhar. Então, se ele quer trabalhar derme, né, estímulo de colágeno, ele tem que estar mais superficial. Se ele quer trabalhar gordura, ele já tem que estar ali um pouquinho no subcutâneo. Então, a colocação dessa fibra na profundidade correta, ela é muito importante também para a gente ter os resultados que a gente deseja. E a região que a gente vai tratar para a gente poder definir os parâmetros corporais, geralmente são regiões maiores, mais extensas, a gente usa parâmetros maiores, e faciais a gente usa parâmetros menores. Então aqui a gente finaliza o nosso módulo de parâmetros de laser, e aqui no próximo módulo que a gente vai entrar, eu vou deixar algumas dicas de parâmetros que eu uso aqui na clínica, mas eu quero que vocês personalizem para cada paciente. Na prática eu vou falar bastante sobre isso, vai dar também para vocês conseguirem compreender melhor.